ainda bem que estás aí. Já sabes que ao domingo de manhã o teu lugar é aí, por enquanto. Dentro em breve, quando nós pudermos ir à casa do Senhor, é bom que tu vás à escola dominical. Tu sabes que a escola dominical é muito importante para ti. Tu aprendes, os professores ensinam-te alguma coisa nova da palavra de Deus. Mas também não deixes de aprender ao longo da semana. Quando tu vês que os teus pais não leem a palavra de Deus para ti, tu pergunta-lhes. Tenta criar um tempo para tu tenhas tempo para Deus, está bem? Para aprenderes coisas novas. Tu recordas-te que no domingo passado nós falámos sobre 3 coisas perdidas. Não sei se te lembras, mas recordas-te? Era o quê? Era uma ovelha, uma moeda e um filho, isso mesmo. Então, o Senhor Deus quer ensinar-nos a nós que nós, sem Ele, estamos perdidos. E o Senhor Jesus contou essa história para mostrar que nós precisamos nos encontrar com Deus. Nós precisamos de aceitar a oferta que o Senhor Deus nos faz através do seu Filho Jesus. Quando Ele morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, tu sabes que é uma grande oferta que tu deves receber. Bom, hoje eu quero ir a Lucas capítulo 18. Tu sabes que o livro de Lucas foi escrito exatamente por um homem chamado Lucas. Ele, na verdade, era um médico. Ele até acompanhou o apóstolo Paulo nas viagens que ele fez a maior parte do tempo. Foi ele também que escreveu o livro de Atos. Além de ser médico, ele era um grande historiador. E por isso ele escreveu este livro de Lucas, chamado neste caso, o terceiro Evangelho. Muito bem, terceiro livro do Novo Testamento. Vai lá, já lá devias de estar, Lucas 18. Pode ser? Rapidamente, o que eu quero esta manhã pensar é nesta passagem. E nós começamos no versículo 9. Jesus está a contar uma história para nos dar uma grande lição. Aliás, tu sabes que as parábolas são histórias que Jesus contou para mostrar-nos e ensinar-nos uma verdade bastante importante. E é por isso que há muitas parábolas e Jesus contou muitas parábolas. Mas antes de nós lermos a parábola e explicá-la, eu quero que tu penses. Eu quero que tu penses. Será que tu já uma vez viste 2 pessoas iguais? Isso. Pessoas exatamente iguais. Tu podes dizer assim, os gêmeos são iguais. E é verdade. Eles parecem-se muito iguais. Mas sabes, há sempre alguma coisa que os distingue. Há qualquer coisa que mostra que um se pode chamar António e o outro Miguel. Certo? As mães, os pais conhecem muito bem os seus filhos, mesmo quando eles são gêmeos. Na verdade, não há nada neste mundo que seja exatamente igual. Mas a Bíblia diz-nos uma coisa. Diz-nos que há uma coisa em que nós somos todos parecidos. Na verdade, somos todos iguais. E a Bíblia fala muito sobre isto. Talvez tu não gostes de ouvir falar muito sobre isto. E sabes, até existem alguns adultos que acham que nós não devemos falar muito sobre isto aos mais novos, às crianças. Mas a verdade é que isto já existe nas criancinhas bem cedo. Bom, este coração que está aqui é um coração manchado. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a Bíblia fala sobre isto. A Bíblia fala sobre uma palavra chamada pecado. Na verdade, o pecado será talvez a única coisa que nos faz a todas as pessoas iguais. Porque todos nós temos esse problema. Não há ninguém que não tenha. Na verdade, toda a gente que viveu na Terra e aqueles que vão viver ainda, todos eles passam por o mesmo problema. Todos são pecadores. E a Bíblia explica-nos isso. A não ser uma pessoa. O Senhor Jesus Cristo, que Ele é Deus, Ele veio do céu para viver a nossa vida. Ele foi a única pessoa que viveu nesta terra sem pecado. Foi por isso que Ele tinha condições de subir àquela cruz e ali naquele lugar pagar o preço dos pecados dos pecadores. E foi isso que aconteceu. Pois é. Mas sabes uma coisa? A história de hoje mostra que é verdade que 2 pessoas podem fazer a mesma coisa, mas de forma diferente. A história que eu vou contar-vos hoje fala de 2 homens. Estes 2 homens tinham o mesmo problema, é que ambos eram pecadores. Só que eles foram à presença de Deus de forma diferente. Volta lá rapidamente. 18 de Lucas, capítulo 18, verso 9. Propôs-lhe Jesus também uma parábola, uma história. Há alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos
e desprezavam os outros. Jesus está a contar esta parábola por causa de um problema. Havia alguém, e certamente não era só naquele tempo, hoje também, havia pessoas como há hoje que confiam muito em si mesmos. É verdade. Há pessoas que acham que têm muita capacidade para tudo. Há pessoas que acham que são melhores do que os outros, mesmo lá na escola, ou mesmo na tua família. Talvez encontres até alguns amigos teus, talvez até alguns primos teus, por certo, que talvez achem que são melhores do que os outros. Tu já encontraste alguém assim? Ou talvez mesmo tu sejas essa pessoa que achas que és melhor do que os outros, mais importante do que os outros, só porque o teu pai tem isto ou aquilo, ou só porque vives numa casa diferente dos outros. Às vezes há esta tendência das pessoas acharem que são melhores do que os outros. Mas o Senhor Jesus está a explicar. É que estas pessoas que acham que são melhores do que os outros, normalmente desprezam os outros. Então são dois problemas. Primeiro, porque pensam que são melhores que os outros. E em segundo lugar, porque desprezam os outros pensando que são melhores. Então Jesus, ao ver esta situação, ele contou esta parábola. E qual é esta parábola? Ele está a dizer que houve uma vez dois homens que subiram ao templo para orar. Sabes que lá em Jerusalém havia o templo. O templo era uma espécie de igreja, como se fosse a igreja hoje. As pessoas vão à igreja para falar com Deus, para estarem com outras pessoas, para adorar a Deus. E eles tinham lá em Jerusalém o templo. E eles iam lá, havia hora para orar, havia hora para oferecer sacrifício, e eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas chegou a hora da oração. E este homem foi lá para orar. Ele era um fariseu. Não sei se tu já ouviste esta palavra, mas um fariseu era um grupo de pessoas religiosas que ao mesmo tempo também estavam muito ligados àquilo que era o governo daquele tempo, à política, percebes? Então era uma espécie de pessoas que faziam parte de um grupo chamado os fariseus. Então os fariseus eram pessoas muito preocupadas com a lei, isto é, pessoas que queriam cumprir a lei de Moisés, assim bem sempre à risca, como se costuma dizer, cumprir de uma forma fiel. E sabes uma coisa? Diz o Senhor Jesus que eles subiram ao templo para orar. E o fariseu era um deles. Este fariseu, quando chegou lá ao templo, olha, diz o texto uma coisa, olha para o versículo 11. O fariseu, em pé, ele orava de si mesmo. Isto é, ele foi para orar, mas na oração ele falava só de si. Já viste alguma pessoa assim, a falar com Deus e só falava de si? O que é que acontece? Este fariseu era uma pessoa que achava que era mais importante do que os outros. Como eu te disse, é possível que tu encontres pessoas assim. Ou talvez tu mesmo, às vezes, podes achar que és mais importante do que o outro que está ao teu lado. Este fariseu era assim. E olha, ele dizia assim, olha bem as palavras que estão cá. Oh Deus, graças te dou, porque eu não sou como os outros homens. Os outros roubam, os outros são injustos, os outros estão sempre com pensamentos na sua cabeça que não são corretos. Diz aqui que os outros são adúlteros, isto é, os outros estão sempre a pensar em coisas que não devem, a meter na sua cabeça pensamentos de posse, de possuir alguma coisa. E sabes uma coisa, Deus, eu nem sequer sou como aquele publicano. Ora, o publicano era outro grupo de pessoas, não é, que existia lá. Só que sabes quem eram os publicanos? Os publicanos eram aquelas pessoas que iam à procura de cobrar os impostos às pessoas. Como tu sabes, lá em Israel, naquela altura, na Palestina, o que acontecia é que havia um outro país que estava a dominar. Eram os chamados romanos. Alguns de vocês já ouviram falar sobre isso. Os romanos dominavam. Então o que é que acontece? Havia pessoas que eram lá da nação, os judeus, que tinham que cobrar impostos para mandar para Roma. E sabes o que é que acontecia? Estes publicanos, em vez de cobrarem um imposto, por exemplo, de 100 euros, eles cobravam 200. E aquela diferença era para eles. Por isso as pessoas consideravam os publicanos pessoas ladrões, roubadores. E por isso
A impressão que eles tinham dos publicanos não era muito boa, nada boa. E por isso o fariseu tinha uma má impressão do próprio publicano, porque achava que os publicanos eram roubadores, etc. E ele, o fariseu, é que achava que era uma pessoa mais importante só porque ele jejuava. Sabes o que é dizer jejuar? É passar algum tempo sem comer. E isso acontecia. Olha, o fariseu continua a dizer no versículo 12: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Sabes o que acontecia? O fariseu pensava que era mais importante do que os outros porque ele tinha muita confiança em si mesmo. Tudo aquilo que ele fazia era com base nas suas capacidades. Na verdade, o fariseu não confiava muito em Deus. Ele foi à presença de Deus a orar, mas quando ele foi lá, ele só falou de si próprio. É como se ele estivesse a dizer: Deus, eu é que sou bom, eu jejuo, eu cumpro a lei de Moisés, aquele publicano que está ali, ele não é tão bom quanto eu. Não é, não. Eu sou muito melhor do que ele. Agora repara, os dois foram à presença de Deus para orar, para pedir a Deus que os ajudasse, pedir a Deus que os perdoasse. Pois é. Mas sabes uma coisa? O que aconteceu foi que eles foram lá na altura em que também era preciso oferecer sacrifício. É verdade. Existia uma hora durante o dia em que as pessoas podiam oferecer sacrifícios. E como tu sabes, naquela altura não era como hoje. Nós hoje podemos falar com Deus diretamente onde quer que nós estejamos. Porquê? Porque o Senhor Jesus já veio, já morreu, ressuscitou e agora nós não precisamos de ninguém para podermos ir a Deus. Nós podemos ir a Deus sozinhos. Precisamos de pessoas que nos ensinem a palavra, claro. Precisamos dos nossos pais para orarem connosco, outras pessoas. Mas nós podemos falar com Deus diretamente. Mas naquela altura não era assim. O Senhor Jesus ainda não tinha morrido na cruz, não tinha se tornado o caminho para Deus e por isso as pessoas faziam uma coisa. É que havia uma hora durante o dia em que eles apresentavam a Deus o sacrifício de um animal. Era o cordeiro. Isso acontecia todos os dias. E estes dois, quer o fariseu, quer o publicano, foram lá para oferecer o sacrifício pelos seus pecados. Só que qual era o problema? O problema é que este homem considerava-se mais importante do que os outros. Ele foi à presença de Deus, não disse nada bom acerca de Deus. Ele foi lá, podia ter dito: oh Senhor, tu és bom para mim, oh Senhor, tu fazes tanta coisa na minha vida, mas não, ele só falou dele mesmo. Oh Deus, tu sabes que eu sou assim bom, tu sabes que eu cumpro tudo, tu sabes que eu dou o dízimo era a 10ª parte daquilo que se ganhava. Isto é, se a pessoa ganhasse 100 euros, dava 10 euros para o serviço do templo, para ajudar os trabalhos que eram feitos no templo, os sacerdotes e todas aquelas pessoas que trabalhavam no templo. Pois é, ele achava que ele merecia os favores de Deus. Ele achava que ele merecia mais do que os outros, porque tudo o que ele fazia era com a sua própria força. Tu achas que Deus aceita uma pessoa que vai à sua presença e que começa a falar muito de si mesmo e começa a dizer que essa pessoa é que é boa? Tu achas que sim? Vamos ver. O que é que acontece com o publicano? O versículo 13 explica que o publicano, aquele que era considerado ladrão, que não gostava, ninguém gostava deles, porque eles cobravam mais impostos do que os outros. Então, o publicano, estando em pé, diz o texto que ele estava ao longe. Olha, ao longe. O texto não diz que o fariseu estava lá em pé, à frente de toda a gente. Sabes porquê? Porque o fariseu gostava de ser visto. Quando ele ia orar, oravam assim à frente, punham-se à frente de toda a gente, falavam alto, quer aparecerem ouvidos. Mas o publicano não fazia isso. Diz este texto que o publicano ficou ao longe, lá escondido, para que ninguém o visse. E sabes uma coisa? Ele dizia assim: oh Deus, eu nem sequer mereço que tu me ouças. Nem sequer tenho coragem de olhar o céu, porque sinto-me tão mal, sinto-me tão pecador. E sabes, diz o texto que ele até batia no peito. Era uma expressão, naquela altura, era uma expressão para dizer o quanto a pessoa estava muito arrependida.
E ele batia no peito e a dizer: oh Deus, eu não mereço que tu me ouças, eu não mereço que falar contigo. E ele estava para ali: oh Deus, eu te peço que tu me ajudes a mim, que eu sou um pecador. Qual era a diferença? Qual era a diferença entre estas duas orações? Estes dois homens que foram ao mesmo lugar, falar com o mesmo Deus, apresentar o mesmo sacrifício, mas eles comportaram-se de forma diferente. Porquê? Porque o fariseu estava cheio de si mesmo. Ele achava que, por causa de cumprir ou esforçar-se por cumprir toda a lei de Moisés, que ele era melhor do que os outros. Mas este publicano sentia o seu pecado. Olha, lembras-te eu ter dito que todos somos iguais numa coisa? É no pecado. É isso. E eles ambos eram pecadores. Só que quando eles foram à presença de Deus para pedir perdão pelos seus pecados, eles foram diferentes na maneira como se expressaram, na maneira como se dirigiram a Deus. E é isso que o Senhor Jesus está a tentar explicar. E sabes uma coisa? Diz o texto que quer um, quer o outro, eles eram pecadores. Mas olha, diz o texto aqui uma coisa, que este publicano, em vez de ir à presença de Deus, assim como o fariseu, diz que ele nem sequer olhava ao céu. Ele curvava o seu rosto para a terra, tão triste ele estava por causa do seu pecado. Às vezes nós precisamos de pensar. Quando tu falas com Deus, o que é que tu achas que tu és? Achas que és mais importante do que os outros? Quando tu falas com Deus, tu escolhes as palavras. Porquê? Porque queres que as palavras sejam bonitas quando Deus te ouve? Ou quando tu escolhes essas palavras é por causa do outro que te está a ouvir? O que é que tu fazes quando vais à presença de Deus? Pois é, sabes, a Bíblia diz-nos que nós todos precisamos de uma solução para os nossos pecados. E tu sabes qual é essa solução? A solução nós sabemos bem. A solução é o Senhor Jesus. Tu conheces muito bem e sabes muito bem que o Senhor Jesus deu a sua vida por nós, não foi? É isso. Então, o Senhor Jesus, quando morreu na cruz, ele morreu para resolver o pecado do fariseu e para resolver o pecado do publicano. Qualquer pessoa pode realmente ser ajudada por Deus quando nós vamos a Deus com um coração capaz de ser reconhecido por causa dos pecadores, quanto pecadores nós somos. E repara, este fariseu, na verdade, era uma pessoa que sentia-se muito importante. Diz o texto que, na verdade, ele era uma pessoa muito senhora de si mesmo. Mas sabes uma coisa? Este publicano tinha uma outra atitude. É que ele, na verdade, sentia-se humilde diante de Deus. Na verdade, eles os dois foram à presença de Deus. Mas como é que o fariseu saiu? O fariseu saiu com o mesmo pecado que ele tinha entrado, ou talvez ainda mais. Como é que o publicano saiu? Saiu com o seu coração limpo do pecado. Porquê? Porque ele entendeu que o Senhor Deus era o único que, na verdade, podia ajudá-lo para ter o seu pecado perdoado. Queres ver no versículo 14 o que é que o Senhor Jesus disse? Eu digo-vos que este, isto é, o publicano, desceu justificado para casa, mas o fariseu não. E porquê? Porque todo aquele que se exalta, aquele que acha que é mais importante do que os outros, será humilhado. Mas aquele que se humilha, aquele que se considera pequenino, será grande no reino dos céus. A história de hoje deve mostrar-nos o quão importante é tu e eu, não importa a tua idade, não importa a minha idade, nós sabermos que quando vamos à presença de Deus, nós temos que sentir que isso é um privilégio que Deus nos dá. Isto é um favor que Deus nos faz. Ele nos aceitar, Ele nos ouvir, Ele nos escutar. Mas quando vamos à presença de Deus, nós temos que ir na qualidade de pecadores que nós somos. Pessoas tristes pelo pecado que nós fazemos e pedir ao Senhor Deus que nos perdoe. Ao mesmo tempo, sabendo que nós não somos melhores do que os outros. Na verdade, nós só podemos ser melhor que os outros quando nós
convidamos Jesus para ser o nosso Salvador e nós fazemos aquilo que Deus nos quer, aquilo que Deus nos pede, aquilo que o Senhor Jesus nos disse que devíamos fazer. Mas mesmo assim, não é para nós nos orgulharmos, é para nós sabermos que só com a ajuda de Deus é que nós conseguimos fazer aquilo que Ele nos pede. Hoje, o que eu quero desafiar-te, a ti e a mim, é que nós possamos passar a semana e irmos à presença de Deus e fazermos como o publicano. Senhor, eu sou pecador, eu preciso da tua ajuda. Por favor, ajuda-me. Eu, na verdade, não mereço ser ouvido por ti, mas eu sei que tu me escutas, eu sei que tu me ouves, porque eu sei que o teu Filho Jesus já morreu na cruz pelo meu pecado. Em vez de tu ires à presença de Deus e dizeres: eu sou melhor do que o meu amigo lá na escola, eu sou melhor do que o meu primo João, eu sou melhor do que a minha tia ou quem quer que seja. Não. Nós vamos à presença de Deus para recebermos um coração limpo do nosso pecado. Nós temos que ser pessoas humildes. Eu espero que tu pratiques isso ao longo desta semana. Que não te consideres ser melhor do que os outros, porque não é por isso que és. Mas que tu saibas ir à presença de Deus, considerar os outros, ajudar os outros, mostrando que, na verdade, tu és uma pessoa em quem Jesus já mora, em quem Jesus já habita. E é muito importante que nós façamos tudo com humildade para que o Senhor Deus nos exalte, isto é, nos dê aquele prémio que Ele tem prometido para nós, quando um dia nós podemos chegar à eternidade. Se tu não convidaste Jesus para ser o teu Salvador, tu precisas fazê-lo. Tu precisas de Jesus para te poder salvar. Mas se tu já és um crente no Senhor Jesus e talvez estejas a viver muito confiado em ti próprio, é bom que tu digas ao Senhor: Senhor, eu não consigo nada se não for com a tua ajuda. Então eu desafio-te esta semana a poderes lembrar-te várias vezes deste ensinamento que o Senhor Jesus nos deu. Então até à próxima semana. Que Deus te abençoe.